Dando. Bom, agora não vai ter erro, se Deus quiser. Se Deus quiser. Boa noite, meu amigo. Tudo bem aí? Tudo bem? Então, para quem não estava assistindo e começou a acompanhar a gente agora, nós nos programamos para as 4 horas a gente ter feito a nossa live. Desde as 9 horas da manhã que a gente estava se comunicando, que era para saber se ia funcionar. Nós fizemos o teste, no momento lá funcionou, mas a gente sabia que podia acontecer essa situação. Que não foi nenhuma situação chata, apenas uma situação que aconteceu e agora a gente vai continuar a história. E aí, É isso aí, vamos lá. resumidamente, ele tinha me contado como foi que ele começou no Curió, contou um pouco aí sobre as derrotas dele, né, na criação. Teve 2 anos aí que ele chegou a comprar 48 pardos, não deu certo. Conheceu grandes criadores pelo meio do caminho, foi se especializando, foi fazendo o seu próprio plantel, que era justamente para não ficar precisando, ficar na mão de ninguém. Foi criando um perfil do criatório e vai embora agora. É mais ou menos isso aí mesmo, irmão. Mais ou menos isso aí. A trajetória não foi fácil, acho que não é fácil para ninguém, principalmente quando você está longe dos grandes centros, né, dos locais tipo que tem maior referência no Curió, que é São Paulo, Rio, as grandes metrópoles. E aqui na minha região era muito voltado à fibra. Mas eu fui galgando o meu caminho e fui insistindo, e eu sou um cara muito determinado com as minhas coisas. Quando eu foco numa coisa para fazer, é difícil me tirar do rumo. Sofro, sou humano, sou igual qualquer um, eu tenho as minhas fraquezas, mas eu toco a bola e vou para frente. E eu estava dizendo para você, na linha quando eu comecei com o Vesúvio, foi um dos primeiros curiosos que eu adquiri, do Chico Parmegiana, que é um cara que eu gosto demais, mando um grande abraço aí para ele também. Eu adquiri um outro passo chamado Tito, que era Tito e Azinha. É um passarinho que cantava muito bem e comia algumas notinhas, tal. Não era um grande repetidor, mas isso já era sabido. E comecei a criar com esse passarinho também. Na ocasião que eu comecei a criar com Vesúvio, eu comecei já a tirar alguns passarinhos e conheci o Edilson da Passarinheiros, mandei uns passarinhos para o Edilson, ele gostou muito e as pessoas começaram a ver na mão dele esses passarinhos. Foi aí que eu conheci o Lua, foi mais ou menos nessa época. E a gente começou a conversar, eu fiz alguns negócios com o Lua, eu tinha um outro passarinho também muito interessante que eu comprei aqui na região, que inclusive a pessoa que me passou esse passarinho morreu, não está mais entre a gente, mas ele era criação do... deixa eu me lembrar aqui o nome dele, rapaz. Doutor Humberto. Criação do Doutor Humberto. Esse passarinho chamava Bailarino. Passarinho que eu gostava muito. E aí a gente começou a criar com esse passarinho também, fizemos uns passarinhos bem agradáveis, e um desses passarinhos foi parar na mão do Lua. E aí, não foi eu quem passei, esse passarinho estava com esse amigo meu, que tinha me vendido o Curió, e esse filhote estava com ele numa parceria, e ele acabou passando para um menino de Brasília, e o Lua acabou pegando dele lá em Brasília. Se não me engano, eles mudaram o nome dele, ele chama Águia do Vale. Acho que muitos conheceram esse passarinho. Bom, depois desse passarinho, o Lua veio falar comigo, querendo me comprar o Bailarino. Aí eu vendi o Bailarino para ele. Ele parece que tinha uma parceria com Fraga, não me recordo bem se isso é verdade ou se era só pro Lua, enfim. Sei que quando eu fui para São Paulo levar um passarinho para ele, na volta eu capotei o carro, quase morri. Então, assim, eu tenho altas histórias. Então, assim, foi uma situação sozinho? bem delicada. Não, estava eu e meu irmão, eu aquaplanei na pista, faltando 250 quilômetros para chegar na cidade, aquaplanei na pista e nós capotamos ladeira abaixo. Assim,
eu não tive nada. Meu irmão fraturou uma costela, mas se recuperou bem, e eu praticamente não tive nada. Mas assim, são coisas que acontecem, né? Isso faz parte da nossa história. Quem A anda história muito, ela não é sujeito. feita só de coisas bonitas, né? Também tem o outro Claro lado que dos não. bastidores que ninguém conhece. Muito complicado, muito complicado. E aí eu comecei, eu conheci, aí eu fui fazer uma visita para o Lua, conheci o Big Ben. Eu não fui lá nem para isso, eu fui lá para visitar o Lua. E ele me mostrou um passarinho galando uma fêmea e tal, e aquele passarinho me chamou a atenção. Foi aí que eu falei, Lua, você me passa esse passarinho? Passo. Comprei o passarinho, na época, por um valor expressivo para a época, pelo bicho, pelo que ele mostrou lá, nada de... E depois a gente começa a ouvir as coisas assim, mas o Capadócia, ele dá sorte, ele deu sorte, sabe? Aí eu sempre conto essa história para as pessoas, porque o passarinho não tinha nada demais. Então, fazer o investimento que eu fiz no passarinho, na época, pelo passarinho que era só eu mesmo para fazer isso. Era só eu para ter essa coragem. Então, assim, não é uma questão só de sorte. A pessoa precisa acreditar naquilo, Tem que ter sabe? estrela. Eu falo muito isso em qualquer coisa, sabe? Se não tiver estrela, não chega lá, pai. Morre na final. Tem que ter coragem, cara. Você tem que acreditar naquele ideal, tem que acreditar no que você pode fazer, sabe? E seguir em frente. E foi assim que eu fiz. Trouxe esse passarinho, começamos a criar com esse passarinho, mas antes disso, esse passarinho teve emprestado na mão do Miguelzinho. Não, primeiro na mão do seu Dário e depois na mão do Miguelzinho. Quando eu peguei ele já estava na mão do Miguel. O seu Dário tirou um passarinho muito interessante dele. O Miguel, se não me falha a memória, ele não conseguiu, ele criou pouco, ele não conseguiu nenhum resultado expressivo, mas o Beduíno é a criação do Miguel. Mas até onde eu sei da história, ele mandou um casal para uma pessoa e ele não encartou, e o cara acabou vendendo porque não teve encarte, enfim, foi parar na mão do seu Paulo. E aí esse Big Ben veio para mim, a gente começou a trabalhar, começamos a fazer uns passarinhos, a criar, né? E logo surgiu esse passarinho do seu Dário, virou um fuzuê danado, Lua ficou, sabe, assim, louco, né, nos filhotes, achou que... E aí me fez um monte de encomendas na época, que queria filhos do Big Ben, até passei uma opção para ele. E assim foi, comecei a minha trajetória mais profunda desde essa época. Porque até então eu estava em aprendizado. Assim, a gente pode falar que foi o Curió que realmente assim começou a fazer o nome do Capadócia, assim. Alexandre, eu não digo isso, porque desde a época do meu primeiro Curió, que foi o Vesúvio, eu já comecei a criar bem. Eu já fui parar lá em São Paulo, o Lua já conheceu passarinhos meus, o Lua hoje é uma pessoa referência no Brasil, gosta de coisas boas e tal. Então, assim, desde o Vesúvio, né? Uma coisa que eu gosto sempre de citar, que às vezes a pessoa fala, mas o Capadócia é o Massai, ou o Massai é o Capadócia, hoje, né? Nos dias de hoje, mas se quem conhece a minha trajetória sabe que eu comecei lá atrás, e desde o meu primeiro Curió, que foi o Vesúvio, eu venho fazendo um trabalho. É claro, eu posso até contar um pouco com a sorte da época do Vesúvio, porque eu não tinha estrutura, eu não tinha conhecimento, eu era extremamente leigo na história. Provavelmente eu tenha dado sorte mesmo naquela época. Depois não, depois eu fui refinando, porque eu sou um cara muito dedicado nas coisas que eu vou fazer, sabe? Eu vou a fundo, eu tento aprender o mais rápido possível. Eu sou imediatista demais, eu quero para amanhã. Se o cara falar assim, não, amanhã eu te explico. Não, me explica agora. Então, assim, eu sou meio desesperado com isso. Não gosto de deixar para amanhã para aprender. E eu acho que eu andei um pouco rápido nessa evolução. Mas isso tudo dependeu muito de mim também. Porque eu fui atrás, eu corri atrás dessas informações, né? Eu sofri, eu acertei, eu errei. Então, faz parte da pessoa. Eu acho que o ser humano tem que fazer isso, tem que ir à luta. Então, assim, eu tenho uma evolução desde do Vesúvio. Aí nós tivemos o Bailarino, tivemos o Tito, e depois veio o Big Ben. O Big Ben realmente pegou uma proporção assim, ele ocupou um cenário mais nacionalizado.
total, assim. Ele acabou caindo no gosto de muita gente. Teve no início, como todos os passarinhos que aparecem, as pessoas ficam meio assim, com o pé atrás, não conhecem bem, mas elas vão se rendendo, assim como estão fazendo hoje com Massai, com Euros, as pessoas Contra vão se rendendo. resultados, não existe argumento. Eu sou a favor disso sempre, né? Eu tenho uma academia de arte marcial e existe uma coisa que não... Primeira vez foi sorte, a segunda vez ele tá ficando bom, na terceira cavalo ele é bom mesmo, não tem jeito, tem que entrar aqui. É mais ou menos assim, mais ou menos assim. Então, assim, aí na linha do Big Bang, aí eu comecei a ter acesso a genéticas novas, a coisas que eu não tinha acesso, que eu não conseguia. Eu até tentei adquirir na época passarinhos de alguns criadores, mas, cara, se você tem ideia, as cifras que as pessoas me pediam eram assim, faraônicas. Então, por isso que eu falo que eu não tive apoio. As pessoas me vinham porque eu comecei a andar muito, a falar muito. E aí as pessoas me viam como um maluco, tipo, um Empolgado. desequilibrado. Uma E pessoa tem que está ali, né? um comprador em potencial, sabe? E elas me tratavam dessa forma. Elas me tratavam dessa forma, sempre assim, sabe? Então, hoje eu até entendo um pouco disso. É claro que não dá para você chegar, todo mundo que bater na sua porta, você abraçar e falar, não, o que você precisa, toma aqui. Não, não é bem por aí. Mas assim, eu andei muito sozinho com relação a essas coisas, buscando essas informações, buscando esses passarinhos. Então, aonde eu tive mais abertura, eu fui buscando, pegando alguma coisa, fazendo alguns negócios e tal, e trazendo algumas genéticas para dentro do criatório. E isso eu criei com o Big Bang, acho que uns 3, 4 anos, se me falha a memória. Eu sou muito ruim de data, a idade não está me ajudando bastante muito, mas eu sei que eu criei vários filhotes com Big Bang. E assim, eu lembro de alguns comentários lá no Maranhão, por exemplo, que eu comecei a mandar uns passarinhos para o Maranhão, aí tinha um pessoal do Maranhão que falava assim, o Big Bang é bom, mas ele não tem voz, Eu sabe? escutei muito isso. Então, acho que todo mundo escutou muito isso. E eu sempre tentei explicar isso para ele. Inclusive, o Massai sofreu um pouco desse manejo meu, né, na época, que ele é uma sequência do Big Bang, que eu tinha uma instrução para os meus passarinhos que eu chamo hoje de medíocre. Então, se você fornece um CD medíocre, o passarinho vai cantar medíocre. Se você fornece um disco bom, o passarinho provavelmente vai cantar bom. Então, assim, todos os meus bichos, os meus galadores da época, por exemplo, Vesúvio, Bailarino, Tito, Big Bang, eles tinham um padrão. Eles pegaram um padrão de cantoria. E aí eu entendi que não era do bicho, era o disco que eu estava usando para eles que transmitia esse padrão. Mas as pessoas não quiseram aceitar, acharam melhor falar um pouco mal daquilo. Não sei qual era o objetivo final, não vem ao caso, do que entender a história. E eu comecei a falar isso, a explicar essas coisas para as pessoas. Alguns entenderam, outros não, mas enfim, é assim que acontece. E aí depois eu fui mudando esse disco ao longo dos anos. Eu lembro, e o Big Bang tinha uma particularidade. Os passarinhos dele, quando começava a cantar, vinha todo torto, bagunçado. Bagunçado mesmo, assim, você olhava assim, gente, que porcaria. Eu lembro de comprar vários filhos do Big Bang, porque tem uma coisa que eu não gosto, é das pessoas não estar satisfeito com aquilo que eu passei. Isso me incomoda. Se o cara ameaçar, falar assim, não sei, acho que não vai prestar, eu já fico louco. Não, então manda de volta, eu vou te mandar outro. Eu não gosto que as pessoas ficam insatisfeitas. Isso é ruim para mim, eu me sinto mal. E aí eu comecei a comprar uns passarinhos filhos do Big Bang, porque vinha tudo torto. Mas o Big Bang tinha um segredo. O Lua, inclusive o Lua também passou por isso. Ele era o seguinte, ele vinha torto. Mas eles eram uns passarinhos corajosos, gostavam de cantar, então eles queriam cantar mesmo não estando pronto. E aí inventava um monte de coisa. Mas o segredo deles, sabe qual era? Deixar cantar. Aí as pessoas, quando o passarinho vinha torto, metia dentro de uma capa, punha no escuro, dentro do guarda-roupa, dentro da cabine, punha 3 capas, capa preta, capa azul, capa branca, queria calar o passarinho de qualquer forma. E atrasava o aprendizado. Não, aí que ele bagunçava mesmo.
Aí que ele bagunçava a mesa. Então eu entendi que ele precisava, o mecanismo dele, ele precisava pôr para fora para ele se desenvolver. O exemplo disso é que no início eu também não sabia disso, eu também não sabia. Aí eu comprei, eu me lembro que eu comprei 3 passarinhos de volta, troquei com a pessoa, e depois eu coloquei eles no criador, cara. No criador, não pus dentro, junto com a prateleira, mas na área do criador, ouvindo o galador, ouvindo fêmea, mas tinha sempre CD tocando. Foi praticamente 1, 2 semanas, o passarinho já estava cantando inteiro. Eu lembro de um criador que veio, que estava de São Paulo, que foi lá me visitar e viu um desses passarinhos, pardo ainda, cantando lá, falou assim, me perguntou, o que você está fazendo com esse passarinho aí nesse lugar? Eu falei, isso é um passarinho aí que eu vou usar para criar. Eu falei, você é louco, cara, como é que você me deixa um pardo desse aqui, cantando desse jeito, nesse lugar, nessa bateria? Eu falei, acho que ele gostou daí, e aí que ele vai ficar. E assim ele ficou pro resto da vida. Então, assim, eles tinham essa facilidade, mas até a gente descobrir disso, muita gente jogou fora. E aí eu passei essa dica para o Lua, porque o Lua também estava perturbado com isso. E se você conversar com ele um dia, você vai perguntar, ele vai te explicar isso, que esse era o manejo, sabe? Era liberdade. Ele era um bicho que não gostava de ser preso. Cabine, então, nem pensar. Colocava um filho do Big Ben na cabine e você destruía ele. Mas eles tinham uma facilidade também de voltar às origens, assim. Ele consertava sozinho, entendeu? Ele se achava. Porque inteligência, né? Eles gostavam do disco. Isso é que é importante. Eles gostavam do disco. Ouvia um monte de outras besteiras e gostavam do disco. Uma outra particularidade, muito inteligentes e muito firmes na cantoria. Aprendia, acabou. Aprendeu errado, ficava errado. Massa. Aprendia certo, ficava certo. Então, isso são características que eu venho buscando há muito tempo nos meus passarinhos, porque eu acho isso muito importante, porque eu cansei de ouvir as pessoas dizendo, mas eu tinha um passarinho bom, aí eu fui passear na casa de um amigo, ele escutou um grego cantar e já voltou cantando grego. Nossa, aquilo me incomodava de um tanto, porque eu pensei, poxa, eu vou ter um passarinho, vou poder sair com ele de casa. Isso é inadmissível, o negócio dele. Né? Ficar refém. E essa era a linguagem que a gente tinha por aqui. Não, passarinho de canto, a pessoa fica isolada. O passarinheiro de canto, ele só escuta o passarinho sozinho. Quando eu comecei, aí eu fui numa escola dessa aí, e o rapaz falou assim mesmo, olha, você escolhe. Se quiser o fibra, tá aqui, toda a galera, todos domingo a gente faz churrasco, é só vir aqui na sede. Agora, se quiser viver sozinho, cria clássico. Era mais ou menos isso mesmo. Eu cansei de ouvir isso aí. Cara, mas se você pensar, não é bem assim, né? Você tem um manejo ali, você pode manobrar isso, entendeu? Para você interagir com seus amigos, tem os torneios, sabe? Você pode deixar o passarinho no carro, guardar num quarto, um, puxa outro. Eu acho que isso é sadio também. E a gente tem que respeitar né, o gosto de cada um pega uma linha e vai embora. Eu acho que é assim que funciona. O canto realmente não é uma coisa tão simples, mas também não é uma coisa complicada. As pessoas mistificaram demais o canto, que é extremamente complicado. Não tem nada de complicado, cara. O que é importante é você ter uma base, que isso é fundamental para o passarinho, e o resto é você não fazer besteira. Qual é a besteira? Deixar outro passarinho cantar junto, sabe? Puxar o passarinho antes da hora, essas coisas. Eu não vejo nada de tão difícil assim. E hoje muito mais fácil ainda, né? Cuidado, saber fazer a manutenção do pássaro também, respeitar o pássaro, né? E acima de tudo entender que o nosso canto, o nome já diz tudo, é clássico, não é uma fudega. Não é assim, não dá para deixar 3, 4 cantando, né? É importante falar sobre isso, sobre a pessoa se importar mais com a qualidade do que com a quantidade de passarinhos cantando dentro da sua casa. Se você está pensando em competir, dificilmente 2 passarinhos demandando você vai conseguir chegar nesse... Você vai ter um clássico, mas chegar num determinado nível... Um passarinho competitivo. Mas, Alexandre... eu tenho visto que a gente está caminhando para isso, você acredita? De ter a possibilidade de ter 2, 3, 4, 5 passarinhos na sua casa. E eu vou te explicar por quê. A gente vem melhorando a genética, a linhagem, de maneira que
eles estão tão firmes, tão sólidos naquilo, que eles dificilmente se perdem. Então, quando eu digo que a gente tem melhorado em todos os quesitos, na inteligência, no comportamento, na fibra, sabe, no manejo, que isso é muito importante. Então, essa evolução está acontecendo, eu tenho visto manejos diferenciados, gente criando no bando, gente que tem na sua casa aí 3, 4, 5 passarinhos bons, puxa um é bom, puxa outro é bom, sabe, um nível muito bom. E eu acredito que num espaço muito curto de tempo, isso vai ser mais fácil ainda, porque a gente vem evoluindo a cada ano, né, com os cruzamentos, com esse melhoramento genético. Então, acho que rapidinho as pessoas vão simplificar esse E manejo. hoje o material disponível que nós temos aí, o acervo que nós temos de material para a pessoa aprender um pouco mais sobre vetorização, sobre falante, sobre CD, sobre canto, hoje é muito mais fácil, né? Se eu, que não Claro. tenho tanto tempo criando assim, eu já vejo a diferença de quando eu comecei, que às vezes eu chegava perto dos grandes criadores da região e eles ficavam calados, parecia que não podia me dizer nem qual era o alto-falante que tocava, sabe? Não queria nem... O CD passava por debaixo do braço, assim, de um amigo para o outro, que era para te não pedir a cópia emprestada, entendeu? E aí agora não, hoje as pessoas também abriram a cabeça para uma coisa totalmente diferente. Se tratando de pessoas profissionais hoje, quanto mais você ensina, mais você cativa, né? Então, se você for olhar pelo lado comercial da coisa também, se você é uma pessoa que tem um fácil acesso, que consegue se relacionar bem, né? Se você transforma aquela pessoa, aquele criador, num amador para uma pessoa semi-profissional, a certeza de você estar evoluindo a sua classe de alguma forma e, sem dúvida nenhuma, de estar dando chances para que as suas coisas também brilhem mais na frente, porque sabe que tem pessoas aí, eu sempre digo isso, que tem estrela, pega o passarinho, bota ali no canto, quando vê, tá ali o fenômeno, né? Mas tem que estudar. Eu penso assim que não adianta se esconder as coisas, não adianta você regular as coisas. Elas estão aí tem muita gente que tem medo disso, sabe? Eu canso de ouvir isso, até de mim, as pessoas às vezes me questionar, falar, mas eu já vi isso demais, todo mundo já ouviu, acho que todo criador já ouviu, mas ele guarda os bons para ele. Cara, eu nunca pensei assim, nunca pensei dessa forma. Eu acho que eu tenho que passar o bom. Aquele que eu tenho dúvida, eu tenho que guardar para mim. A não ser quando a pessoa diz assim, não, o que você tem aí, deixa eu escolher. Bom, aí é por sua conta e risco, você vai escolher. Agora, quando ele fala, escolhe para mim, eu tenho que escolher o melhor. Eu erro? Claro, todo mundo erra. Mas eu acerto muito mais do que eu erro. Isso, o Brasil todo, as pessoas que me conhecem, que nos acompanham, sabem disso, é prova disso. E a disciplina, que é uma coisa que é muito importante, assim, né? Porque todo mundo sabe o que tem que fazer. É igual dieta, né? Todo mundo sabe que tem que fechar a boca e comer coisa boa, mas ninguém faz. Tá cheio de livro, tá cheio de curso. É igual e acha que é todo difícil. mundo sabe que tem que separar cedo, que tem que colocar num lugar com uma boa acústica, com um bom falante, com um bom CD. Quantos fazem? Mas é porque, exatamente quando eu disse, falta de disciplina. É porque inventa demais, sabe? Muda o CD, eu gosto mais desse, eu escuto uma pessoa falando, não, esse CD aqui é melhor, o cara vai lá e troca. Eu gosto mais desse, o cara vai lá e troca. Uma vez, eu conversando com um amigo meu, ele queria... eu conversando com ele, você me manda o filhote e tal, eu tô com um CD aqui que eu preparei, tá? Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, compra um outro passarinho, ou então você manda o CD para quem vai criar, e já para tocar o seu. Porque você vai pegar um passarinho já com 2 meses, 3 meses na minha mão, que já está iniciado no meu disco, para você trocar o disco aí. Você vai complicar a vida do passarinho, você vai estragar o meu trabalho. Pode dar certo? Pode dar certo. Mas a chance de dar errado também é grande. Então, se a gente puder tomar esse cuidado, é melhor. Agora, você gosta desse disco, negocie com alguém para ele tocar esse disco desde o berço, que é o mais importante, que você vai ter uma coisa mais consistente, do que você fazer essa mudança. Porque aí você não vai ensinar mais o passarinho, você vai trocar o canto dele. Não, mas é um prata do mesmo jeito, mas é masterizado de outra forma. Não sei o quê. Cara, é diferente. É diferente.
Não adianta, pode ser tirado da mesma cópia, mas se você modificou ele, ele se transformou num outro passarinho cantando. Então isso vai ter influência para o animal. Então, já que a gente almeja um bicho 100%, sem detalhe, para que vacilar num negócio desse? Né? Então, eu acho desnecessário. E mas muita gente faz isso, cara. Muita gente faz isso. Tem gente pegando passarinho nosso e pondo paracambi, pondo timbira, vitetel, goiana. Eu já vi gente fazendo isso. E o mais engraçado de tudo é que os passarinhos entram. Entram no outro canto. Eles mudam. Mas, assim, nunca é perfeito. Sempre tem sequela. E essa sequela é que a gente tenta tirar do passarinho, né? Então, assim, no modo geral, é tão simples, cara, você encartar um passarinho hoje. Busca uma base impecável. Genética todo mundo tem. Todo mundo tem uma boa genética. Uma base importante, bem feita. Leva para sua casa, não deixa ouvir outro curió. Coloca o alto-falante com uma boa gravação, vira as costas. Não tem que fazer mais nada. Não tem que puxar o passarinho todo dia. Não tem que, chegou um amigo, vou puxar para você ver. Eu tenho que encapar ele e pôr no escuro. Ele não pode ver ninguém porque é aquele condicionamento audiovisual. Quando ele não vê, ele escuta mais. Cara, isso aí já foi por terra. Isso aí não existe, na minha opinião. Esse negócio de encapar. Os meus passarinhos, eu encarto todos com a capa com frente aberta. Porque eu gosto que ele fique interagindo com o meio ambiente. Isso influencia demais no desenvolvimento do passarinho. Porque nós temos que pensar que o objetivo nosso é torneio, certo? Eu, pelo menos, crio o passarinho com objetivo para torneio. Aí você pega um passarinho, põe dentro de uma cabine, debaixo de uma capa, dentro do guarda-roupa, no escuro. Na hora de cantar no torneio, leva para uma praça, onde tem tudo que é tipo de passarinho voando, carro, buzina, gente, telefone, juiz, vento, chuva, sol, e quer que o passarinho se apresenta bem. Cara, é um despautério isso, cara. Então você teria que levar o seu passarinho para cantar dentro de um quarto. Aí ele estava dentro do ambiente natural dele. Ele a vida inteira cresceu preso, cresceu abafado, né? Então eu não sou a favor disso. Eu acho que o passarinho tem que conhecer a vida, ele tem que ter prazer de estar ali. Aí o cara fala, mas ele está na gaiola, quem é que tem prazer de estar preso? Isso é uma outra história, né? Não é bem por aí o caminho. Mas ele tem que ter prazer de estar cantando, ele tem que interagir com as pessoas, gostar daquilo. E como que ele vai fazer isso? É se adaptando, é praticando, é o dia a dia que vai fazer aquilo ali com ele. Então, assim, eu sempre digo para as pessoas que é simples, faça assim que vai funcionar. E tem funcionado até hoje com muita simplicidade, não precisa inventar demais, põe um disco no começo, um disco no fim, troca um alto-falante, põe outro falante. Eu não vejo necessidade, tá? Põe um mestre, tira um mestre, essas coisas eu não vejo necessidade. Eu acho que, até entrando no assunto do mestre, aproveitando o gancho, eu acho que se a gente for usar um mestre, que use ele do começo ao fim. Não usar o mestre junto com o CD. Porque o mestre nunca canta igual disso. Essa é a minha opinião. Ele é um outro passarinho cantando para o filhote. Então, você iniciou. Você está com um filhote já iniciando com disco. Aí você vai e mete um mestre para cantar para o filhote. Mas é de vez em quando. Eu não vejo benefício nisso, eu só vejo malefício. Então, eu não sou de acordo. Eu acho o uso do mestre importante quando você tem uma linha genética que tem dificuldade em aprender com o disco. Aí você usa o recurso do mestre. Esse é meu ponto de vista. Quando você tem uma linha livre, que é fácil de aprender, é fácil de manejo, é fácil de tudo, qual a necessidade de você usar mestre? Não vejo necessidade. Então, esse é meu conceito, tá? Maravilha. Uma outra coisa que é importante, assim, que as pessoas que questionam muito, a história da voz. Eu já discuti isso com algumas pessoas, inclusive com o Vitor Padovan. Uma vez a gente discutindo que eu tenho uma convicção de que passarinho aprende voz. E ele disse que a voz é genético. Pois bem, voz, a capacidade vocal é genética. Mas ela é passível de mudança. Assim como eu posso imitar uma outra voz. Né? O passarinho ele tem que ter capacidade vocal para emitir aquele tipo de voz.
E você pode dar essa influência para ele num disco. O exemplo disso é os passarinhos do Big Bang, que eu estava voltando lá atrás. Eu forneci para eles um disco medíocre. Tanto que quando eu mudei isso, quando eu mudei o disco para um disco melhor, com uma sonoridade muito melhor, os passarinhos vieram cantando muito melhor. Então eu provei que não tinha nada a ver com o Big Bang em si. Era a instrução que eu dava para ele naquela época. Então por isso eu digo e afirmo que voz não é só genético. Voz é possível você ensinar o passarinho. O passarinho aprende voz. Isso é fato. Você pode ver até em alguns passarinhos que às vezes ele está cantando, de repente ele dá uma corrida no canto, ele muda a voz. Provavelmente esse passarinho escutou 2 discos. Então tá mais uma prova aí de que o passarinho ele tem capacidade de aprender voz. Então por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o disco, pensar bem no disco, escolher bem uma mídia que a gente gosta, que você acha que é o ideal, e tocar ela do começo ao fim para evitar esses atropelos. Condicionamento, né? Condicionamento. E aí depois, Condicionamento. depois do Big Bang... Depois do Big Bang, eu criei... Pássaros que foram eu criei um tempo com o Big Bang, aí o Lua me pediu o passarinho de volta, aí eu acabei passando para ele de volta o Big Bang. Eu acho que essa transação com o Big Bang foi uma das mais sofridas para mim, porque eu tinha o Big Bang como um filho para mim. Era um passarinho que eu era apaixonado, assim, era um bicho que eu vivia com a gaiola na mão o dia todo, era um bicho que ele interagia comigo o tempo todo. Então, assim, eu sofri muito nessa negociação, sofri muito mesmo. Mas eu entendi que a época do Big Bang, para mim, para minha criação, ela já tinha se dado. Não adiantava eu continuar fazendo a mesma coisa, sabe? Eu precisava de algo novo, principalmente naquele momento em que eu estava dando um passo na frente do outro. Então eu precisava de algo novo. E o Big Bang estava no auge. Aí o cara falou assim, mas por que você não passou outro? Não, porque a gente tem que passar o que o cara quer, não é o que eu quero. Se fosse assim, era fácil. Né? Você tem que passar o que a pessoa está atrás. Passei para ele e comecei um novo processo. Foi aí que eu conheci o Prorrogação. Fui conhecer o Prorrogação em Bauru. Eu sei que eu fui em Bauru, acho que 4 vezes na sequência para ver esse passarinho cantar. E assim, todas as vezes que eu via o Léo que encabeçou tudo isso, esse passarinho me impressionava, todas as vezes. E aí, assim, era uma cifra alta, né? Então, e a gente ficou brigando com isso. Eu ia lá, o cara, eu vou te passar o passarinho. Chegava lá, não vou passar mais. Eu vou te passar o passarinho, não vou passar mais. E aí ficou essa confusão, até um belo dia, deu certo, eu fui, busquei o passarinho, trouxe para casa. Eu lembro que a gente vindo de carro com o Curió, eu tinha um Gol na época, aí nós tiramos o tampão traseiro do Gol, e estava eu, um amigo meu, Jefferson, um amigo meu de Brasília, que também andou muito comigo, me ajudou muito nesse quesito de buscar as informações, de ir atrás. Ele já estava mais tempo no ramo, e ele me empurrou bastante com relação a isso aí. E aí a gente vinha marcando o Prorrogação cantando por quilômetro. Agora ele cantou 1 quilômetro, agora ele cantou 2 quilômetros. Porque o bicho cantava horrores, cara. Ele cantava horrores. Era um passarinho extraordinário, uma média fodida mesmo. Assim. Era um bicho que chamava a atenção de qualquer um, sabe? E não era uma coisa assim, ele dá uma cantada de 3 minutos agora e sabe lá Deus que horas ele vai fazer isso. Não, ele era um passarinho com uma média muito alta. Sabe? Ele impressionava. Ele impressionava. E aí comecei com Prorrogação. Eu lembro que na época que ele chegou, ele entrou em muda. Eu não usei ele na primeira temporada, eu fui usar ele depois. E começamos a criar, ia tirar uns bichos, e eu já tinha uma base do Big Bang, que eu precisava encaixar essa linha do Prorrogação no Big Bang. E uma outra coisa que é importante, que as pessoas sempre me perguntam,
Todos os passarinhos que eu escolhi, com exceção do Vesúvio, que eu fui pela genética. Isso eu digo, eu fui pela genética porque eu não tinha conhecimento de nada, eu precisava de uma referência. E a minha referência era a genética naquele momento e as informações dadas. E eu fui pela genética. Os outros passarinhos que eu adquiri até hoje, nenhum deles foi pela genética. Eu escolhi o passarinho para depois ver a genética. Show. Então as pessoas falam, mas você... porque era essa genética. Não, eu não conhecia sentinela, eu não sabia nada disso. E eu fui conhecer isso depois que eu estava com esse passarinho na minha mão. Mas o que é importante nessa seleção, cara, que as pessoas precisam entender, é que você precisa olhar o animal. Se aquele animal tem as características que você deseja num filhote, é isso que você tem que buscar. Indifere se ele é filho de guardião, de matuto, de soberano, de curumim, não importa. Não importa de quem ele é filho. Se ele carrega aquelas características que você considera importante para a sua criação, vá em frente. Tente. Vai dar certo? A gente não vai saber. A gente vai descobrir isso depois. Né? Tudo isso a gente precisa manipular, né? Você precisa testar isso aí. E para isso você precisa ter coragem. Porque você investir um dinheiro alto num bicho e depois ele não te trazer resultado, né? Você vai ficar com aquilo ali. Mas isso é natural. Para você andar e ter progresso, você tem que ter coragem, cara. Porque se você não tiver coragem, você vai ficar só na rabeira. Não adianta. Vai ficar só para trás. Porque as coisas boas não são baratas. Né? Eu estou falando de valores aqui porque eu sou comercial, então eu tenho essa liberdade de falar, a gente comercializa mesmo, não tem... Então, as coisas boas não são baratas. Eu gostaria de ter um passarinho bom barato, mas não é assim que funciona. Então eu sempre digo para as pessoas, você quer começar, você quer demorar mais tempo e investir menos, ou você quer diminuir seu tempo e investir mais? Então depende do cidadão, cada um sabe onde pesa. Ah, não, então eu vou pegar um filhote, ver se aquilo desenvolve e aí transformar ele num galador no futuro. E outras pessoas, eu já estava no meio do caminho. Eu vou pegar um filhote para ver. Não, eu precisava de um passarinho para compor o meu plantel de fêmeas que eu já tinha da linha do Big Bang. E busquei esse passarinho que eu achava que combinava muito bem, apesar que o Big Bang era um bicho que, eu falo isso até hoje, que todo mundo precisa ter no plantel, que é um passarinho suave, é um passarinho aberto, livre. Ele consegue equilibrar todas as genéticas que eu conheço até hoje. Porque aonde ele entrou, que eu tenho conhecimento, ele conseguiu produzir passarinhos interessantes. Isso é a prova da consistência dessa genética desse bicho. Ele conseguiu equilibrar tudo isso, ele suaviza, ele não atrapalha, sabe? Então, o criador hoje precisa ter alguma coisa de Big Bang, é muito importante. É muito importante. Então, é um bicho muito interessante. O prorrogação já era um bicho mais complicado de se mexer. Mas como eu tinha uma base muito bacana do Big Bang, muita coisa do Big Bang, isso para mim não foi tão difícil. Eu consegui ir mesclando ali e fazendo um trabalho que acabou dando certo. Mas antes disso, cara, eu acabei até me esquecendo. Antes de adquirir o prorrogação, assim que eu vendi o Big Bang, eu levei o Big Bang e tinha compro o Euros. Eu esqueci desse detalhe. Quando eu fui levar o Big Bang para o Lua, na volta eu já passei no Mineiro e comprei o Big Bang, o Euros. Por que eu comprei o Euros? O Euros era um passarinho que também chamava a atenção de qualquer um. Era um bicho muito repetidor, um passarinho que ele não tinha... Às vezes as pessoas falam assim, mas ele tinha um vozeirão. Não, ele não tinha um vozeirão. Ele tinha uma voz diferente das outras. Era uma voz suave. Sabe aquela voz que você senta na mesa do seu escritório e põe a gaiola em cima da sua cabeça e ele canta o dia todo e não te incomoda? Essa era a voz do Euros. Não é o que canta, é o que encanta. Ele tem essa voz até hoje. Então, assim, ele me agradou muito nesse quesito, que lembrava muito o Big Bang. E, por sua vez, a mãe do Euros era geneticamente igual à mãe do Big Bang. Então, eu tirei um Big Bang, coloquei um Euros no lugar, mas com um pai diferente. Eu tinha um outro pai ali. Então, assim, tinha muitas características interessantes, muitas características diferentes do Big Bang,
mas com mães iguais, tecnicamente, né, geneticamente falando, elas eram irmãs próprias, mas com pai diferente, uma outra linha de sangue. E aí comecei a trabalhar esses 3 passarinhos, prorrogação, nas filhas do Big Ben e Euros, e fui mesclando essa história aí. E dessa história do prorrogação, surgiu nosso querido Maasai aí, que as pessoas conhecem, que é um bicho ímpar para mim. Foi nascido aí. Foi, nasceu aqui. Eu tinha vendido esse passarinho para um amigo meu em Araguaína. Aí no dia que ele veio, ele estava sentido. Ele estava sentidinho e tal, ele falou, não vou levar não. Aí veio um amigo meu, aliás, desculpa, eu estou confundindo as bolas. Tá. Eu tinha vendido esse passarinho pro Jefferson, que é um amigo que eu contei uns minutos atrás. E ele veio buscar, ele estava sentido, ele não levou. Aí eu mediquei o passarinho e vendi para esse amigo meu de Araguaína, Cláudio, o nome dele. E ele ficou com esse passarinho lá, e aí encartou, começou a cantar, levou num torneio. E aí eu fui atrás dele e peguei o passarinho de volta. Ele ainda pardo, fazendo muda para preto. Então foi assim que começou a trajetória do Maasai. E comecei a criar com ele no mesmo ano que ele ficou preto. Logo os primeiros filhotes já foi acontecendo. Ele era um bicho que muita atitude, muita coragem para cantar. Isso é uma coisa que eu busco muito nos passarinhos, que o bicho tem que ter coragem. Comportamento é algo, para mim, fundamental nos meus bichos. E o Maasai carregava tudo isso. Ele tem muito isso, sabe? Ele imprime muito isso. E comecei a criar com o Maasai, e foi saindo passarinho um atrás do outro, os passarinhos expressivos, e virou isso que virou hoje, né? É um passarinho conhecido nacionalmente, é um bicho que talvez teve poucas oportunidades, os filhos dele, uma coisa que eu sempre digo. A minha criação tomou uma proporção em que, dos últimos 4, 5 anos, as pessoas que me procuram, elas não buscam mais um pássaro para torneio. Isso estou te falando generalizando, tá? A grande maioria. Elas já buscam um passarinho comigo para se transformar num reprodutor, entendeu? Então, o bicho às vezes perde a oportunidade de estar numa estaca. Porque talvez você já tenha visto, e outras pessoas também, a infinidade de filhos do Maasai bons que tem por aí, que a gente vê vídeos, as pessoas postando, e eu conheço um monte. E nunca foi no torneio. E aí eu te pergunto, mas por que não foi? Tinha defeito? Não, é porque a pessoa não estava focada no torneio. Ela já pegou aquele indivíduo já imaginando um reprodutor. Eu já escutei isso mais de uma vez, que o cara dizia assim, não, eu não vou fazer propaganda para o Capadócia, eu vou criar com ele e fazer propaganda do meu filhote. Então, assim, para mim, acho ignorante, né? Eu acho que se você puder elevar o nível do seu passarinho, a sua criação toma uma outra proporção. Você vai valorizar os seus filhotes. Mas a pessoa não pensa assim. Então, a maioria dos meus bichos não teve oportunidade em torneio, porque as pessoas já os adquiriram para virar um galador. Ou seja, para ficar na criação. E muitos deles já pegaram e já enfiaram na criação. Está ouvindo um monte de coisa e ainda saiu clássico. Ainda saiu cantando bem ainda. Então a gente vê vídeos aí ainda de passarinhos cantando na prateleira e cantando super bem. O exemplo disso, eu tenho uma gama de galadores que eu até anunciei o ano passado que eu iria começar a usar, que todos eles cantam clássica. Eu tenho passarinho aqui que é capaz de disputar um torneio aí e brigar lá em cima. Cantam super bem. E estão na bateria. E mantém o canto até hoje. O Maasai mantém o canto até hoje. O Maasai canta do mesmo jeito até hoje. O Maasai, eu lembro bem, uma vez num torneio dos campeões em Bauru, eu peguei ele da prateleira, pus ele dentro do carro, saí daqui numa sexta-feira à tarde, uma sexta-feira eu acho que saí daqui mais que 10, 11 horas da manhã, fui para Bauru, apresentei o passarinho no sábado, até quem puxou foi esse amigo meu, Jefferson, e puxei no domingo. No sábado, na marcação de sábado, nós estávamos em terceiro lugar. E no domingo, nós caímos para oitavo. Eu acho que, se não me falha a memória, eu terminei no Torneio dos Campeões, não sei se oitavo ou décimo, alguma coisa assim. Depois eu vou me certificar, não me recordo bem.
Mas ou foi oitavo ou foi décimo, não estou me recordando bem. Mas no segundo dia, na hora de puxar o passarinho, esse amigo meu foi para a balada, né? E a apresentação do meu era o terceiro do dia, bem de manhã, e ele encheu a cara, não chegou no dia. Eu não consigo puxar passarinho, porque eu me dá batedeira, eu quase dou um infarto. E aí ele que estava puxando. E no outro dia ele não apareceu. Aí quem puxou foi uma outra pessoa. Deixa que eu vou puxar esse passarinho para você. Aí na hora de chegar na mesa, bateu a gaiola na mesa. Na hora de puxar a capa, abriu o zíper para o lado errado. E aí ficou aquela confusão. Pendurou no gancho com a gaiola balançando. O passarinho não rendeu tudo. Não estou dizendo que foi essa a culpa, tá? Porque tinha bons passarinhos lá. Mas quem compete sabe que influencia toda isso. O detalhe influencia. Talvez a gente teria ficado numa colocação melhor, não sei. Porque ele era um passarinho muito correto. Ele não tinha muita qualidade na cantoria em si, devido à história do disco que eu te contei, que foi a mesma instrução que eu dava para o Big Ben lá atrás. Então, ele não tinha muita qualidade na voz. Uma outra coisa bacana de lembrar é que eu lembro do Valdeci, o Anjinho. Ele uma vez me ligou, Jorge, Massai e tal, você tem vídeo do Massai? Eu falei, tenho um vídeo do Massai. Aí mandei um vídeo do Massai para ele. Aí ele imediatamente falou, ele tem uma voz comum, né? Eu busco um passarinho com uma voz mais poderosa, mais cheia. Eu falei, ele tem essa voz aí em função da instrução dada a ele na época. Então, ele tem essa voz mesmo. Mas não falei mais nada. Eu lembro que um tempo depois, aí ele estava pegando um passarinho de uma pessoa e tal, e depois esse passarinho apareceu. E outro bicho, outra voz, tanto que hoje ele tem um passarinho lá, filho do Massai, é um passarinho bom, e ele já conhece outros tantos passarinhos com vozes diferentes. Então, assim, às vezes a gente tira uma conclusão meio precipitada, não ouve o criador, e às vezes perde uma oportunidade, né? Porque no mundo do curió tem muito dessas coisas, né? A gente, como eu mesmo já fui enganado, acho que a grande maioria já foi também. Então, tem muita história, né? Muita historinha, e aí você não acredita em tudo que você fala, né? Mas ao longo dos anos, eu venho provando para as pessoas que basta a minha palavra. Eu acho que é o suficiente. Às vezes a pessoa fala assim, mas grava um vídeo para mim. Não, eu não tenho paciência para gravar vídeo. Você vai gravar o passarinho não canta. Mas eu vou te falar as informações do passarinho e você, se você quiser, eu te mando. Se não for o que eu estou te falando, você me devolve. Eu te devolvo. Eu arrumo outro passarinho, enfim. E fiz N negócios até hoje dessa forma. E não vejo ninguém que está chateado comigo. Muito pelo contrário, as pessoas estão satisfeitas demais. Juliano JB, um que me pegou vários passarinhos e tudo assim, muito na informação. Está lá super satisfeito com os bichos. E geralmente os bichos é muito mais do que eu disse. Então, isso é importante. Aí a pessoa, mas por que você não faz o vídeo? Todo mundo faz o vídeo. Cara, a gente precisa de dinamizar essas negociações, né? Porque você veja bem, eu falo com você, aí eu vou lá tentar fazer um vídeo, não dou conta e tal, vira aquela confusão, acaba que prolonga demais a história e a gente acaba não porque não houve ali uma certeza, uma confiança. Então, a confiança no criador, ela é fundamental. Então, quando você for procurar um criador, confie nele. Confie no que ele está te dizendo. Confie. Agora, se você desconfia, nem liga para ele. Não fala, não puxa papo, não, sabe? É melhor você não fazer isso, porque isso desagrada. É a mesma história voltando aqui, pegando um gancho da história das genotipagens. As pessoas me questionam isso. Mas você me manda genotipado? Eu falo, não, eu não te mando genotipado porque eu não faço genotipado. Porque eu não vejo necessidade. Mas eu te indico aqui uma opção de gente que genotipa os passarinhos. Ele tem lá passarinho genotipado. Você vai comprar e vai te mandar genotipado. Eu quero que você fale comigo, faça negócio comigo, confiando no que eu vou te dizer. Porque se você tiver 1% de desconfiança, isso não vai dar certo. Não vai dar certo, não adianta você comprar. Mesmo eu te dando ele genotipado. Aquele papel não te garante nada, cara. Aquilo não te garante nada. Eu mesmo sofri com isso, com vários erros de genotipagem. Vários. Sabe? Então, isso acontece, é passível, aquilo não é 100%. Então, é um negócio muito perigoso. Na época, eu lembro que o Lua me questionava, vamos fazer genotipagem do Big Ben e tal. Eu falei, Lua, eu vou fazer genotipagem do Big Ben, mas que garantia eu tenho?
Hoje o passarinho morre, pega a anilha, passa no outro bicho, ele está lá com a sua nota fiscal, com o seu pedigree, com a sua palavra, com a sua mensagem gravada. E aí ele pega e publica na internet que o bicho não é. Ele faz a genotipagem e não vai dar errado, é óbvio que vai. Não está com a sua anilha, não é seu bicho, o bicho morreu. Quantos casos a gente já não viu disso? De bicho morrer sem aproveitar a anilha. Quantos casos, principalmente naquela época, em que se tinha poucas anilhas, né? Então, isso acontecia demais, cara. Eu até recentemente, eu ainda recebo ligações de gente me perguntando o pedigree de algum bicho. E assim, os caras são tão alucinados que eles... Ah, eu tô com um bicho aqui assim, assim, assado, uma fêmea. Aí eu vou olhar nas minhas anotações. Ah, essa tá com a fêmea. Eu queria saber o pedigree. O cara passou para mim, mas ele perdeu o pedigree. Falei, parceiro, isso aí não é uma fêmea, isso é um macho. Eu vendi esse passarinho pro fulano, tal, pro ciclano. Mas é um macho. Então o cara não tem nenhum cuidado de sexar para saber. E aí você começa a perceber que aquilo ali o cara estava usando a anilha e falando que era o passarinho e passando a bola adiante. Então essa história da genotipagem é muito, muito preocupante e muito delicada. As pessoas têm que tomar cuidado com isso daí. Ela é uma evolução? É. Mas eu sou a favor da genética para ciência. Não para ser aval de bandido. Porque hoje ficou fácil. Hoje o cara é bandido a vida inteira, aí ele monta uma criação, vai lá, faz genotipagem dos bichos, anuncia para todo mundo, falando, agora ele deixou de ser bandido, porque agora ele não pode fazer as falcatruas porque os bichos é genotipado. Poxa, cara, eu quero ser considerado como um cara leal, honesto, dentro da minha palavra, dentro do meu dia a dia, não sendo instrumento de alguma coisa. Então, isso virou para mim aval de bandido. Então, por isso, eu ainda não fiz, tá? Porque eu ainda não vi necessidade. Quando as pessoas me perguntam isso, eu respondo, eu não faço, mas conheço um monte de gente que faz. E assim vai. Eu devo fazer ainda do meu plantel, mas não com essa finalidade. Eu sofri muito com aquela história da prorrogação, que aqueles meninos fizeram a genotipagem, sem falar comigo. O Vitor foi lá, fez vídeo, eu tava viajando para o Maranhão, eu nem fui avisado disso. Na verdade, não precisava me avisar quando eu vendi o prorrogação para essa turma. Mas eles fizeram meio que um complô, assim, meio um negócio escondido, sabe? Eu só fiquei sabendo em cima da hora. Então eu cheguei à conclusão que eles queriam puxar o meu tapete, sabe? Assim, agora o Jorge está fudido, porque agora já saiu, não dá tempo de fazer mais nada. O sangue já está colhido, o exame já está no laboratório, agora ele vai se lascar, porque ele com certeza vendeu um monte de filho de prorrogação que não era prorrogação. Cara, eu sofri com isso daí de um tanto, cara, você não tem ideia. Porque eu sofro com essas coisas, porque eu odeio as pessoas duvidar do que eu estou falando. E aí fizeram aí uma... A gente precisa encerrar a live e voltar de novo, porque senão a gente não vai conseguir salvar, que foi um erro que nós tivemos em algumas produções aí. Então a gente encerra... Já deu uma hora? O pessoal está anunciando aqui para mim, o Barbosa, que tá para cair. Então deve estar chegando. O Barbosa, ele me ajuda. Ele fica aqui e quando tá para cair, ele manda uma mensagem aqui, aí eu encerro e a gente volta de novo. Galera, a gente vai voltar aí, viu? Rapidinho. Menos de um minuto. Vamos lá. É isso aí, meu amigo. Tá bombando a sua live hoje. Já chegamos em 300 e a gente já começa com 139 aí, olha. Beleza. Sinal que tá agradando. Tá massa. Vamos continuar, então. Vamos lá. Aí, voltando à história do prorrogação. Eu sofri muito com essa história da genotipagem, das pessoas duvidarem do que eu estava dizendo. Eu tentei, em algumas situações, me retratar, né, tentar mostrar para as pessoas que não tinha nada daquilo e deixei à vontade, sabe? Eu me recordo que eu cheguei no Maranhão, uma pessoa puxou uma cadeira, nós estávamos reunidos, assim, uma turma, ele puxou a cadeira, sentou na minha frente, isso eu não esqueço nunca e não vou esquecer. Ele bateu na perna e olhou para mim e disse assim, e essa história agora do prorrogação genotipado? O que você vai fazer? Cara, aquilo para mim foi igual dar um murro na minha cara, cara. Eu sei que eu pensei, que resposta eu vou dar para esse cidadão? Porque o tom que ele usou
já é um tom agressivo, já era um tom de desconfiança também. Eu falei para ele, cara, eu não vou fazer nada, eu vou aplaudir simplesmente. As pessoas são livres para fazer o que quer. Se eu gostei, não gostei, não vai pesar em nada. Isso é meu, eu. Agora, se você desconfia, tem dúvida, agora está fácil de você resolver seu problema. Mas eu não vou fazer absolutamente nada. Estou aqui, ainda vou tomar uma cerveja com meus amigos e curtir o momento. Pronto, passou isso para mim. E eu sei que eu tive uma informação, depois de muito tempo, já tinha sido feito mais de 60 genotipagens. Nenhuma deu errado. Sabe? Então eu tenho a coragem de falar isso para você aqui ao vivo. E o que é mais engraçado é que muitos dessas genotipagens, e eu fiquei sabendo depois, por outras pessoas, de pessoas que eram de dentro da minha casa, cara. Então, assim, eu passei o bicho, a pessoa pegou desconfiada, ela fez genotipagem, e o que é pior, ela não me falou e não anunciou em lugar nenhum. Sabe? Você pode olhar que eu acho que teve uns 2, 3 anúncios de pessoas que me parabenizaram, que não tem que me parabenizar. Eu não fiz mais que a minha obrigação em entregar aquilo que eu passei, que eu vendi. Pô. Lógico, pronto, esse é fato. Eu não sou melhor do que ninguém. Isso é a real, tem que ser assim. Mas assim, o mais chato é que a pessoa que era de dentro da minha casa fez isso e nem falou nem para mim, nem para ninguém. E via o mundo caindo na minha cabeça, as pessoas me criticando. Porque você sabe, cara, infelizmente, o nosso mundo do Curió, ele é maldoso. Eu tenho que dizer isso aqui. O mundo é maldoso. Isso mas o curioseiro, Curió, cara, mas o curioseiro, ele tem uma facilidade em criar história, em alimentar o mal. Isso é ruim, cara. Isso é uma coisa que eu até peço para as pessoas tomarem cuidado, cara. Porque atrás de um criador tem uma família, tem uma história, tem uma vida. Então toma cuidado com os comentários, sabe, cara? Porque isso é ruim, isso faz as pessoas sofrerem. Eu lembro muito bem de um cara que veio, que estava almoçando, eu chamei ele para almoçar na minha casa. E o prorrogação na minha sala, nós almoçando aqui, e ele cantando lá 3 minutos. Acho que ele deu uma cantada lá de 4 minutos e meio, se não me falha a memória. E depois fiquei sabendo, por um vídeo que um cara fez, que ele estava numa rodinha de companheiros em São Paulo, todo mundo me chacoalhando, cara. Sabe? Falando, que lá ele montou o vídeo, que ele passarinho não canta aquilo, e não sei o que, e o cara lá caladinho, pianinho. Se sou eu levantaria e falaria assim, não, eu estava lá, eu vi, com meus próprios olhos, cantou tanto. Mas ele não teve a coragem... Não é todo mundo que tem ovo, não, meu amigo. Não é todo mundo não teve coragem de me defender. Para defender um amigo é difícil. Tem mais gente para escutar a dor do que gente para te defender. Isso é verdade. Isso eu aprendi. Mas eu não gosto, eu não sou assim, cara. Quando eu tenho que falar, eu vou e falo. Por isso que eu sou meio polêmico, as pessoas não gostam muito de trocar ideia comigo, porque eu normalmente ponho a pessoa para pensar, sabe? Antes de eu falar alguma coisa. Eu ponho ela para raciocinar e ela não consegue. E aí ela perde o argumento e aí ela se irrita. E aí me chama de arrogante, que o cara é prepotente e tal. Mas, cara, eu não sou nada disso. Eu sou um cara da paz, eu sou um cara do bem. Eu estou aqui tentando fazer meu trabalho, tentando ajudar o mundo do Curió, tentando contribuir com isso. E isso é um trabalho que eu venho fazendo já praticamente, eu posso dizer que bem profundo mesmo, há 9 anos. Então, que é para colaborar mesmo, é para ajudar, cara. Eu não quero ser o melhor. Eu não quero ser o melhor, mas eu vou lutar para fazer o melhor. Esse é meu objetivo. Vou lutar para fazer o melhor sempre. Então, eu passei por essa fase dessa história do prorrogação. Isso, até recentemente eu tive uns outros percalços aí com relação a isso, mas não vou tocar nesse assunto. Mas eu quero pedir para as pessoas tomarem cuidado. Eu sou um cara livre, eu sou um cara que sou um criador. Eu posso errar, sabe? O manejo para filhote é um manejo delicado. Às vezes você muda um filhote de lugar, né? E às vezes se perde. Graças a Nosso Senhor bom Deus, isso não me aconteceu ainda. Graças a Deus, isso nunca me aconteceu. Mas pode acontecer. Então, se alguém tem algum bicho que fez lá um teste, seja lá da onde,
e que deu errado, não pense que foi de malandragem, ou de sacanagem, ou de oportunismo, não. Eu posso ter errado, mas graças a Deus eu não errei ainda, sabe? Eu tomo muito cuidado, eu sou muito controlado com relação a isso. Mas eu sou passivo. Se pegou direto da tua mão também, né? Essa é a parte Já mais de fundamental. terceiros. Não adianta pegar passarinho, passou na mão de 3, 4 pessoas e vier discutir isso comigo, né? Aí também não resolve. Desconfiar também um pouco, já que a gente estava falando aí de criatório comercial e que a gente está livre para falar sobre isso, é só ter um nexo. Se o rapaz, ele vende um passarinho por X e você vai comprar por meio X, já tem algo errado. Preço, né? Já está em outro, desconfia, pô. Já começa daí. Agora, eu tenho uma outra pergunta, e é uma pergunta que o pessoal está falando bastante aqui, assim, que é, e a seleção das fêmeas? Como foi esse pensamento, né, dessa seleção? Elas vieram através dos teus próprios pássaros ou houve um arsenal aí que foi investido também? Não, na verdade, eu tenho certeza absoluta que eu comprei muita coisa que não eram o que me disseram. Isso é fato. Mas como eu não tinha outros recursos, eu tinha que acreditar naquela informação. E comecei a trabalhar com aquilo que eu tenho. E fui montando um plantel, vamos dizer assim, guardando algumas fêmeas, tentando acompanhar aqueles filhotes. Mas eu tenho um critério para selecionar fêmeas que talvez as pessoas não usam. Eu analiso minhas fêmeas desde que elas são apartadas, ou seja, 35, 40 dias, 3 meses, 6 meses e antes de iniciar a reprodução, quando eu seleciono elas para ficar. É uma análise visual, tá? Eu não vou conseguir te explicar isso aqui, mas eu tenho. Depois eu vou mostrar para você. Já estava até preparando a minha caneta aqui para anotar esse detalhe. Não, é difícil. Depois, talvez, numa outra live, a gente poder fazer um gráfico, porque eu poder explicar isso para vocês e dar umas dicas. É uma coisa que leva tempo, sabe? Você precisa ter um feeling de observação, mas ela é muito importante, cara, muito importante. E isso me trouxe muitos resultados. Então, eu fui selecionando dessa maneira, fazendo essa seleção visual, de comportamento, de atitude dos bichos, pialado. Principalmente, aí o cara fala assim, mas se selecionar um macho é mais fácil, ele canta. Mas a fêmea é mais difícil. Claro, ela é mais difícil sim. Mas o primeiro quesito que eu me preocupei para selecionar minhas fêmeas foi comportamento. Eu precisava de fêmeas com bom comportamento. O que eu considero bom comportamento? Fêmeas com atitude. Fêmeas corajosas. Que ela ter a chance de transmitir essa coragem para o filhote. E isso foi acontecendo, cara. Isso foi dando certo. Claro, demorou um tempo para eu começar a alinhar isso, né? Porque a gente vai fazendo novos cruzamentos, novas fêmeas, e isso é um trabalho difícil. Mas hoje eu posso dizer para você que, na verdade, sempre o meu objetivo geral da criação sempre foi homogeneizar minha criação. Então, eu comentei esses dias, até com o Edilson Passarinheiros, que eu consegui estabilizar o gene. Aí eu batizei esse gene de gene do agradável, por exemplo. Que eu consegui fazer com que todos os meus bichos dessem certo um com o outro. Então, por isso que você vê hoje filhos bons do Maasai, filhos bons do Euro, filhos bons do F1, filhos bons do Premier. Agora estamos entrando com uma nova geração, que é filhos da segunda geração do Maasai, no caso, filhos de filhos do Maasai. Então, assim, eu consegui equilibrar um com o outro de maneira que qualquer um que eu usasse ali desse certo. E tá aí, tá? As pessoas estão vendo isso. E uma outra coisa importante é que eu consegui fazer isso não pensando só na minha criação. Porque eu não podia pensar só na minha, porque só eu teria resultado. Porque só eu detenho aquela linha toda ali. Tem gente que tem um braço aqui, um braço ali. Até a gente já escuta, mas o Maasai é filho do fulano. Eu tenho um filho do fulano também, então eu tenho um Maasai. Eu já vi gente pedir vários cruzamentos, igual outro dia eu vi um vídeo, o cara mandando você fazer remontagem de 4 gerações.
E aí ele faz uma conta na matemática que na quarta geração você vai ter 87% do indivíduo inicial. Gente, se criação fosse matemática, era muito fácil, era muito simples. Reencarnação. É, Quase então, uma assim, reencarnação. e mesmo que reencarnasse, cara, nunca viria da mesma forma. Porque o passarinho, ele se transforma, cara. É uma coisa, isso que eu digo. Ele é do meio ambiente. O ambiente transforma ele. Dependendo do jeito que você cria, você tem um bicho. Você mudou seu manejo, que no caso é o meio ambiente, ele muda também. Então, ele é manipulável, né? Então, isso é um cuidado que a gente precisa ter. Então, com relação às fêmeas, eu consegui homogeneizar essa história toda dessas raças que eu estou trabalhando, nessas linhagens, e tentei apurar o máximo que eu dei conta. Para quê? Para quando você comprar um bicho meu e colocar na sua criação, que não tem nada a ver com a minha, você ter resultado. Por quê? Porque eu tentei deixar elas bem livres e equilibradas para ela nunca atrapalhar você, para ela somar na sua criação. E você pode reparar que as pessoas que criam com os bichos nossos, Capadócia, todo mundo está tendo resultado. Você repara para você ver, todo mundo direto posta uma coisa, posta outra. E assim, os bichos não encontram dificuldade de se encaixar em outras genéticas. Mas isso é um trabalho que eu fiz há de muitos anos, cara. Então eu continuo fazendo, isso não para. E se você pegar meu plantel inteiro, você vai ver que hoje ele é praticamente 98% meu. Bichos nascidos dentro do meu criatório. Aí você vai falar, mas ele não tem outro bicho aí que ele gosta? Ainda não apareceu um bicho que eu gosto, que possa contribuir com a minha criação neste momento. Tinha o Guga, eu fui atrás do Guga assim que eu conheci o Guga, era um bicho importante, todo mundo conhece, era um passarinhão, e eu tentei criar, eu acho que eu adquiri 3 fêmeas na época do Lua, mas não consegui criar com nenhuma delas. Até passei elas adiante, porque eu não consegui criar. E eu tive que retardar meu trabalho. Aí agora, recentemente, nessa temporada, eu adquiri outros 2. Eu já corri das fêmeas. Porque eu vi que fêmea, elas parece que são meio problemáticas para criar. Elas demoram. E aí, como eu disse para você, eu sou muito imediatista, eu gosto do negócio mais rápido. E eu tinha medo, essa demora poderia até prejudicar essa homogeneização que eu estava tentando fazer. E aí agora eu resolvi pular para os machos. Adquiri recentemente 2 machos, filho do Guga, para encaixar na criação. Então, entrei com eles agora no finalzinho da temporada, para sentir o passarinho, para ver o que ele é capaz de fazer. Essas fêmeas a gente separou e vamos aguardar para ver comportamento, para tentar analisar elas no futuro. E ver se aquilo vai encaixar bem dentro daquilo que eu espero, né? Mas o que é importante que as pessoas precisam fazer, cara, em todas as criações, é exatamente, eu acho que exatamente isso que eu tô fazendo, que eu fiz uma parte, que eu vou continuar fazendo, que é essa estabilidade, sabe? Você estabilizar o que você tem. Não adianta você ficar toda hora pondo um bicho diferente lá dentro, e que se você não tenha o tempo de usar, porque você vai gastar dinheiro, você vai perder seu tempo e vai enfiar um monte de produtos aí no mercado que não serve para nada. Quando eu falo não serve para nada, o objetivo da maioria dos nossos amigos aqui hoje é canto. Então eu estou bem focado no canto. Quando eu disser alguma coisa assim, eu estou tentando trabalhar e bem direcionado no canto. Então tomem cuidado. O mais importante é você fazer um trabalho em cima do que você tem, para depois você querer fazer outras coisas. Aí a pessoa vai me perguntar assim, mas então que interesse eu vou ter de comprar um bicho seu para pôr na minha criação? Aí eu vou responder, é porque eu já fiz esse trabalho para você. Eu já facilitei a sua vida. Eu já fiz um trabalho aqui de estabilidade desses bichos. Eles são capazes de aceitar as outras genéticas. É só você acompanhar. Agora, o que você precisa fazer é dar sequência nisso. Né? Não é simplesmente apagar aquilo numa primeira postura. Você tem que dar sequência nesse trabalho também e ajudar a sua criação a fazer a gente vê, né, que tem cara que tem um passarinho, nem criou nenhuma temporada direito com ele, já se desfaz. Aí vai para uma mão de outra pessoa, 1 ano depois, um puta resultado. Exatamente. O cara nem sabia o que tinha na mão.
E uma coisa importante é seleção de fêmeas. As fêmeas que eu seleciono, se você pegar hoje o meu plantel, eu posso te dar referência de todas. Então, elas sempre são irmãs de bons passarinhos, filhas de bons passarinhos. Então, essa é a base, ter referência, né? E elas, para eu classificar elas, elas têm que produzir bem com, não só com um passarinho, ela tem que produzir bem com vários. Porque eu não posso classificar essa fêmea como boa. Um exemplo, eu não posso pegar o Maasai, por exemplo, e passar ele em um monte de fêmea e classificar a fêmea. Porque a gente tem, por teoria, que o Maasai produz bem com a grande maioria das fêmeas. Então eu tenho que usar outros galadores que talvez não tenham tanta capacidade assim, para poder eu qualificar essa fêmea, para saber em que nível ela se encontra para o meu plantel. E eu fazendo isso, cara, isso me toma tempo, dinheiro, paciência, mas isso eu facilito a minha vida e a vida de quem adquire esses bichos. Lá na frente, que é o que está acontecendo hoje, as pessoas têm facilidade em trabalhar. Sabe? Cria lá na maior simplicidade, o resultado aparece sem muita frescura. Então, é um trabalho árduo? Mas ele vale a pena. E todo mundo precisa fazer isso. Isso é muito importante. Maravilhoso. Maravilhoso. Meu amigo, e eu te pergunto mais uma coisa. E nós falamos de todos aí, tá faltando um curió nessa jogada aí, que é o F1 também, né? Que é o dos que nós estamos trabalhando agora, dessa temporada. E o F1, então, como é a história do F1? São os três passarinhos famosos. O F1 é um filho do vai-vem, né? Todo mundo sabe. Quando eu me desfiz do vai-vem, eu acho que eu tinha um ou dois passarinhos do vai-vem e eu acabei perdendo esses passarinhos. E aí eu fiquei sem nenhum filho do vai-vem macho. E aí eu estava criando com fêmeas, que meu foco foi nas fêmeas, né? Assim, lógico, eu trabalho os machos. Uma pergunta que as pessoas fazem, né? Tem muita gente já trabalhando com filhos do Maasai muito antes de mim. E eu vou começar a trabalhar, comecei a trabalhar agora, o ano passado praticamente. Eu comecei com o MV Bill e o ano passado comecei a introduzir novos galadores dessa linha, ou seja, trabalhar a segunda geração. Aí eu vou responder para todo mundo. Não adianta eu colocar um passarinho para a criação se eu não tiver fêmeas preparadas para ele. Então eu venho há mais de 4 anos preparando fêmeas para essas linhas de sangue, que é a segunda geração. Então, assim, o resultado demora a começar, mas quando ele começa, ele é muito mais rápido, por conta dessa solidez, porque foi muito, muito bem pensado. Olha só, 4 anos eu venho trabalhando fêmeas para usar nesses machos que eu vou usar agora. Então, às vezes eu faço um cruzamento que eu vou usar ele na 3ª geração, ou seja, vou passar esse passarinho nessa fêmea, vou passar naquele galador eu vou usar o resultado disso para usar nesse galador. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Isso demora, isso tem que pensar. Depois eu vou te mostrar uma pilha de cadernos que eu tenho, de anotações que eu faço. Dá para escrever uma enciclopédia de muitos detalhes desses que, se um dia alguém tiver a oportunidade de ler, às vezes consegue absorver alguma coisa. Porque são detalhes que passa despercebido na grande maioria, mas que faz uma enorme diferença no final. Então a gente tem sempre que estar bem focado, bem objetivo no que vai fazer. E o F1, aí eu não tinha nenhum macho do F1. E um belo dia eu tinha vendido um passarinho para um senhor do interior há muito tempo. Tanto que o F1 veio para mim, ele tinha acho que 4 anos, 5 anos, não me recordo. Como eu disse, você de data eu sou ruim. Aí ele me ligou e falou: Jorge, bom, tá, é um senhor. Sabe aquele passarinho que você me passou aquela vez? Eu custei lembrar. Acho que é filho do vai-vem. Ele me lembrou. Já me deu um clique, né? Eu falei: acho que lembro. Você não quer pegar ele, não? Eu falei: quero. Eu nem sabia que passarinho que era. Aí ele: o que o senhor quer, né? Não, eu tô querendo uma fêmea. Você arruma uma fêmea para mim? Eu falei: tá bom. Cara, desliguei. Eu vou ir buscar agora. Desliguei o telefone, passei a mão numa fêmea e fui embora. Cheguei lá no criatório dele. No criatório não, ele morava numa chácara. Aí eu falei: bom, eu cumprimentei e tal. Cadê o passarinho? Vem cá. Nós chegamos assim, Alexandre, num viveiro de mais ou menos uns 3x3 de madeira, de telinha de galinheiro.
Eu olhei para aquele viveiro assim, no chão batido. Eu falei, o passarinho tá aí? Ele falou, tá aí dentro, nós temos que entrar para pegar. Só que lá dentro tinha canário da terra, azulão, bicudo, coleirinha, papa-capim, periquito australiano, bem-te-vi, pássaro preto, de tudo que é espécie que você possa imaginar na face da terra, até pomba do bando. Ah, codorna também tinha. Eu falei, putz, cara, como é que eu... Você tá de brincadeira comigo. E ele entrou lá dentro, ele pegou uma camisa azul que ele tinha, eu lembro disso até hoje, e aí eu comecei a ver o passarinho. Vamos lá para cá. Falei, ai meu Deus do céu, o que eu vou arrumar? Esse passarinho deve cantar tudo quanto é coisa, mas menos curió, né? Que eu pedi para ele, filhote, mas ele tá desde quando aqui? Não, desde que eu comprei de você, eu entreguei para ele com 2 meses, desde 2 meses estava lá, dentro desse viveiro. A vida inteira. Ficou preto lá. Pegou, jogou a camisa em cima, pegou o passarinho. Pegou o passarinho, eu tinha levado uma gaiolinha de fêmea pequenininha, pus dentro da gaiolinha, entreguei a outra para ele. E ele voou de um lado pro outro na gaiola, já deu um pialado assim, já veio na minha mão. Eu falei, o passarinho é meio atrevido, né? Depois de um trem desse, tem enrolado uma camisa. Peguei a fêmea para ele e saí. Quando eu saí, cara, eu andei, eu acho que umas 2 quadras. Esse passarinho começou a cantar dentro da gaiola. Clássico. Clássico, cara. Eu falei, não, eu tô ouvindo outra coisa, não é possível. Era o passarinho, eu peguei, parei, né? Fiquei escutando o passarinho, dando cantada de 8, 10, 12 samaritá. Falei, cara, você tá de sacanagem comigo, cara. E o passarinho saiu do viveiro depois de, acho que 4 anos, cantando clássico, no meio da bagunça, depois de ter entrado dentro desse viveiro com 2 meses. Então, assim, isso tudo já me chamou. Foi morar no apartamento 5 estrelas. Foi morar, na verdade, foi morar numa gaiolinha, coitado, né? Numa gaiolinha bem pequenininha, porque foi início de criação. Hoje está lá voando no viveiro, né? Viveiro 10 metros por 4 de largura, 4 de altura. Hoje ele está num apartamento, mas de início veio para... E aí já pus na gaiola, fiz um combate com ele para piolho, deixei ele, acho que 12 dias... eu esperando para ver se não dava nada, fiz um tratamento com coccidiose, colhi material, mandei para o laboratório para ver se estava tudo ok. Depois de 12, 13, 14 dias, na verdade, eu iniciei com ele na reprodução. Primeira fêmea que eu soltei ele, eu achei que ele ia virar ela do avesso. E eu falei, esse passarinho é um galador profissional. E aí, cara, eu comecei a criar com esse passarinho, ele tinha todas as características, muitas características agradáveis. Ele tem uma boa voz, ele tem um comportamento assim, maravilhoso, que é o que todo mundo busca, um bicho corajoso, que não tem hora para cantar, sabe? Um passarinho sem manhas. Principalmente depois de ter vivido numa situação assim, já que eu sempre digo que o passarinho ele é do meio onde ele vive, né? Que ele é manipulável. Então, a gente pode imaginar que era para estar muito pior, né? Mas não, o passarinho, cara, me surpreendeu de uma tal forma. E comecei essa criação com ele. Mas como eu já tinha uma base muito forte de fêmeas, o trabalho para ele foi bem fácil. E o vai e vem já fazia parte dessa base, porque o vai e vem teve comigo, eu já tinha fêmeas do vai e vem, né? E vai e vem com Big Ben, eu já tinha fêmeas do Big Ben, então ele não era um sangue tão estranho dentro das minhas fêmeas. Então não foi tão difícil eu equilibrar isso não. Foi muito fácil. Hoje ele combina muito bem com o Massai Euros, sabe? Muito bem mesmo. Tanto que às vezes a maioria das pessoas, não, eu quero uma cruza Massai com F1. Eu ouço isso quase que o tempo todo, porque já está provado isso, muitas pessoas já conhecem. Então, assim, deu muito certo, sabe? Foi muito bom a participação desse passarinho. Então, gosto dele, todos os meus passarinhos que eu tenho hoje estão muito equilibrados um com o outro, tanto que eu tenho resultados de um e outro. Claro, tem passarinho ruim? Tem. Todo criatório tem passarinho ruim, cara, mas o importante é se sai bom. O importante é o percentual de bom. Né? Às vezes as pessoas dizem, mas dessa raça aqui eu já tirei um passarinho bom. Tá, mas eu já tirei um passarinho bom. E os outros? Os outros não prestou, mas quantos? Aí de um cenário aí de 50 passarinhos você tirou um bom. Então eu acho que o criador hoje precisa pensar... Ruim, né? Eu acho que o criador precisa se preocupar com esse percentual. Não é ficar jogar na Mega Sena todo dia, sabe? Porque é partir para sorte. E criação não é sorte, cara. Criação é cuidado, é manejo.
sabe? Uma coisa que eu acho que é Resultado. bacana. E o resultado vem da sua dedicação, do seu cuidado, do seu interesse. É daí que vem o resultado. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas o Curió fez o criatório do cara. Não, o criatório fez o Curió. Eu sempre gosto de pensar dessa forma. Porque às vezes, se não tivesse o criador, aquele passarinho nem existia. Então, isso vale para todo mundo que tem passarinhos bons aí. Tá? Não é o passarinho que fez o criador fez o passarinho. Ele pode ter tomado fama depois disso, não importa. Mas quem fez o passarinho foi o criador. Né? Ele que deu início naquilo tudo lá, para sair uma coisa mais interessante. Meu amigo, por mais que a gente ainda tenha muito assunto e você tenha muita história, a gente precisa ficar mais ou menos no tempo de 1 hora e meia, para dar para fazer essa edição do vídeo, que senão fica muito ruim de colocar, tá? Mas eu aprendi muito nessa live, né? Acredito que todos também, não foi à toa que a gente chegou a mais de 300 pessoas assistindo, né? O pouco que a gente conversou, deu para ver que você é uma pessoa visionária, corajosa, né? E geniosa, né? Uma pessoa que quando bate o pé ali, que quer, que vai conseguir, vai correr atrás. Isso daí, Mas de nós temos que repente, ser são assim, né, na vida. características, sem dúvida, que você também está transpassando para o seu plantel, entendeu? Então, é uma coisa que você deixa para a gente aí de inspiração, porque dentre tantos outros que aqui já passaram, que são inspiração, você não deixa de ser um exemplo também. E um puta de um exemplo. E aí fica também, galera, esse momento em que ele desabafou, falando que você precisa sim acreditar. Se você está comprando, se você está se relacionando com uma pessoa, se você está tendo essa coragem para mandar um WhatsApp, ligar, por que não acreditar na pessoa? Se você não acredita, meio caminho já está por água abaixo. Né? A história uma coisa do F1 aí, que poucas pessoas sabiam, que porra, uma puta de uma história aí maravilhosa, né? E eu, antes da gente entrar nas considerações finais, eu quero te agradecer mais uma vez por essa presença, agradecer a todos os amigos que ficaram assistindo a gente hoje, né? E deixar um informe que eu fiquei muito alegre, porque eu acho que eu não tinha nem a proporção do quanto essa nossa live ela ia repercutir, assim, né? A gente inspirou novas lives, a gente está conseguindo ter o acesso com os grandes criadores, vendo quanto vocês são humanos e acessíveis. Um objetivo maior era trazer isso, entretenimento, mostrar o lado humano de vocês, porque no decorrer do dia a dia a gente só vê o lado comercial, e a gente só vê os resultados e não sabe da história da pessoa. E parabéns, Jorge Capadócia, você é um cara que é de tirar o chapéu, assim. E as suas histórias aí são contadas com fervor, com orgulho, sabe? E eu espero que você continue sendo essa pessoa, que Deus lhe dê muita sabedoria, sucesso nesses novos pássaros que vão ser implementados aí, né? Nessa tua nova geração que vai chegar aí dos seus novos pássaros, nessa sequência do Massá, e em tudo que você se empenhar, eu te desejo aí longevidade e excelentes resultados. E agradecer a revista Pássaros, que vai estar cobrindo as nossas lives aí, ela vai estar colocando na matéria, eu acho que, se eu não me engano, do próximo mês. Então, quer dizer, uma atitude tão boba que levou a movimentar aí o mundo dos passarinheiros, né? E vocês são as estrelas disso. Muito obrigado. Alexandre, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando para tantas pessoas assim. Eu sou um cara muito na minha, muito reservado. Criar essa coragem para me abrir assim dessa forma foi um pouco difícil para mim, porque eu não sou muito bom com as palavras, mas eu acho que é importante porque eu sou muito julgado pelo meu silêncio e isso às vezes machuca. Então eu peço que as pessoas tenham mais compreensão pelos outros e que entendam o que as outras pessoas pensam. Ser amigo de pessoas que pensam como a gente é muito fácil. Ser amigo de pessoas que pensam diferente da gente é a parte mais difícil. Verdade. Mas não é impossível. Uma palavra que simboliza tudo isso, que eu acho que a gente tem que levar para a nossa vida, é respeito.
sabe? Enquanto você respeitar a pessoa, e não importa o que ela pense, mas o respeito prevalece, tudo caminha bem. E pedir desculpa para algumas pessoas que às vezes tentam falar comigo, não consegue. Eu quero dizer para vocês que eu recebo e respondo em média 300, 400 mensagens dia, entre WhatsApp, entre e-mail e ligação telefônica. Então é muito para mim. E às vezes eu não consigo responder todo mundo. Às vezes eu estou no trânsito, eu consigo ler uma mensagem e falo, daqui a pouco eu respondo, mas quando eu vou responder já entrou numa ligação, já entrou uma fileira de mensagens novamente, ele já foi lá para baixo, eu já me esqueci. Então as pessoas se aborrecem muito com isso. Eu tenho a fama de não ser um cara muito acessível, que eu não gosto de conversar com as pessoas, que eu sou marrento e tal. Eu não sou, cara, eu sou um cara do bem. Eu estou aqui, talvez eu não seja o melhor contador de história, eu costumo dizer isso para as pessoas, eu não sou um bom contador de história mesmo, mas a minha vida está aí, está aberta, o que eu puder fazer para contribuir, enquanto eu estiver contribuindo com o mundo do Curió, enquanto eu perceber isso, eu vou continuar criando. Quando eu chegar num ponto em que o meu trabalho está sendo só mais um trabalho, eu vou partir para uma outra coisa. Maravilha. Mas deixar de criar Curió eu nunca vou deixar, porque isso é uma paixão para mim. Mas aí eu deixo de ser comercial, né? Vou criar os bichos para mim, para eu curtir naturalmente. Mas o meu desejo é contribuir, meu desejo é que cada criador no Brasil tenha algum produto nosso que possa contribuir com o desenvolvimento das criações no Brasil afora. Esse é meu desejo, eu acho que eu tenho conseguido bastante isso. Eu posso talvez citar aqui que 85% pelo menos do Brasil tem genéticas nossas, e assim, eu vejo que todo mundo está feliz com isso. E dizer também que a gente está em plena evolução, a gente vem evoluindo ano a ano, quem acompanha a gente sabe disso, e a gente não para por aqui não, a gente tem muito trabalho para fazer, temos novas novidades, temos novos galadores para lançar agora, começamos um trabalho de inbrides agora que a gente começou a fazer, eu estou com 2 passarinhos muito interessantes, que é o Macuas, e um outro passarinho que eu nem lancei ainda, que ele ficou preto agora, que é um pai na filha, é um trabalho que eu sempre gostei de fazer, mas eu não gosto daquela remontagem, sabe, exagerada, mais é pai na filha, meu irmão, isso é importante. E a gente começou esse trabalho agora, esses passarinhos que a gente está colocando são passarinhos muito expressivos, cantam super bem, são passarinhos que agrada qualquer um que os ouvir. Então, é um trabalho novo, é um trabalho bem sedimentado, eu tenho certeza que a gente vai colher bons frutos disso, e a gente, nessa temporada a gente já vai começar a provar isso, né? Já tem alguns filhotes aí muito encaminhados, daqui a pouco a gente vai começar a mostrar para o pessoal. E agradecer aí a audiência, agradecer o pessoal que teve a paciência, né? Teve aquele percalço lá de a gente não conseguir fazer a transmissão do criatório, porque a gente queria mostrar o criatório, mas eu vou fazer um vídeo depois e você pode publicar aí para o pessoal como é o criatório, alguns detalhes. Eu ia falar isso. E numa outra oportunidade, que a gente pode às vezes pensar numa outra live, que eu consegui falar um pouco da minha seleção genética, de como que eu faço esse trabalho mais minucioso para ficar de fácil assimilação, para as pessoas conseguirem entender um pouco mais. A gente falou meio vago, então às vezes a pessoa fica meio perdida aí. Mas numa próxima oportunidade, quem sabe a gente não consegue desmiuçar isso aí mais. A gente vai estar formulando aí umas novas lives futuramente, mas para a gente não contar mais a história, para a gente falar um pouco mais sobre termos técnicos, né? Mas eu vou precisar terminar com essa galera que tem, editar todos esses vídeos, ver como é que vai ficar a situação da pandemia aqui em Belém, que está um inferno também. Se eu vou trabalhar mês que vem, se eu não vou, se a gente vai ter esse tempo, mas se Deus quiser vai passar e a gente vai organizar isso daí para a gente ter outros papos. Tá? Pessoal, para quem ficou querendo ver o criatório Capadócia, nós combinamos dele fazer um vídeo mostrando as instalações e um pouco da estrutura dele. Então aqui é meu criatório, ó. Nesse momento os bichos estão todos soltos, ó. Acho que vai dar para vocês verem, eu vou entrar lá dentro, mas esse é o criadouro no momento. Eu vou entrar aqui para vocês verem como eles estão. Eles vão ficar aqui até agosto, até final de agosto, mais ou menos. Ó, fechar uma porta aqui. Eu acho isso muito importante para os bichos.
Aqui nós temos 10 metros por 3,5 de altura. Então, é o tamanho do criadouro e também o tamanho do viveiro. Aqui estão todos, inclusive machos e fêmeas, todo mundo aqui. Maçã, Euros, F1, a turma toda está aqui. Eu vou tentar localizar eles aqui, mas é bem complicado. Mas está aqui, a turma toda está aí. Esse é o meu manejo na época de muda de penas. Eu termino a criação e solto eles aqui. Tiro as gaiolas, né? Que no caso ficaria nessa parede, ó, essa é a parede. Esses poleirinhos que estão em cima são fixos, eles já ficam aqui permanente, né, para os bichos se empoleirarem. Eu coloco esses galhos aqui para o passarinho se sentir mais confortável, né, para não ficar um vão tão aberto. As gaiolas aqui para ajudar no reconhecimento de comida e água dos bichos, porque quando você solta, você tira da gaiola, eles se sentem um pouco fragilizados. E eles têm um pouco de medo, porque são criados em cativeiro, então esse movimento de soltar, essa liberdade para eles no início incomoda um pouco. Depois eles vão entendendo que está tudo bem, que é seguro, e aí eles se soltam, vão voar. Esse aqui, ó, é a banheira que a gente põe eles para tomar banho em comunidade. Aqui, ali, ó, eles tomam banho todos juntos. A gente faz isso geralmente de manhã e deixa a banheira aí à tarde. Então de manhã é uma festa. Mas eu vou ver se eu consigo filmar para vocês acompanharem o banho deles, como que é bacana. Acho que recentemente a revista Passarinheiro soltou um vídeo aí também no Instagram de uma época que eles vieram aqui, fez uma reportagem, fez uma matéria, né? E filmou os bichos tomando banho nas banheirinhas, é bem bacana. Eu acho isso aqui, esse manejo muito importante para a saúde dos bichos. Voar, fortalecer. Eu lembro que em alguns anos eu não soltei e eu tive uma resposta muito negativa disso. Os pássaros que a gente solta aqui, eles vêm com muito mais força para a reprodução. Fêmeas que não pediam gala, fêmeas com dificuldade de postura, isso tudo melhora, tudo melhora. Os galadores, eles se formam uns pássaros mais ativos. Para mim, esse é o melhor manejo. Claro que tem muita gente que às vezes perde muito bicho, eu já perdi também quando solta, mas eu ainda sou bem adepto a esse manejo. Essa é a parte da área, né? Aquelas gaiolas que estão lá no fundo, elas são as minhas gaiolas de criação. Então, elas ficam aqui dentro. Quando eu vou soltar os pássaros no viveiro, eu tiro daqui de dentro e coloco ali naquela garagem. Ali nós temos alguns pássaros que estão aguardando o embarque. Está aguardando os aeroportos voltar ao normal aí para a gente conseguir embarcar para os nossos parceiros aí. Então é isso. Grande abraço a todos. Muito obrigado a todo mundo aí. Jorge. Eu que agradeço, gente. Obrigado. Obrigado. Grande abraço. Fica com Deus. Valeu, galera. Fica com Deus. Um abraço. Um abraço a todos aí.